Antena 1 Notícias. Bom dia! Cientistas encontraram na China uma floresta subterrânea gigantesca dentro de uma montanha. A descoberta do ecossistema impressionante surpreendeu até os pesquisadores. A abertura natural é considerada um sumidouro de 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade. O local possui 3 entradas para a caverna e as árvores antigas alcançam cerca de 40 metros de altura. Engenheiros do Instituto de Geologia Karst relataram que o buraco na montanha ultrapassa 5 milhões de metros cúbicos, por isso está incluído na categoria de grande sumidouro, com uma floresta primitiva preservada que cresce em seu fundo. Segundo os especialistas, esses tipos de cavernas são conhecidos com o nome de paisagem kárstica, um tipo de geografia bastante comum na região autônoma de Guangxi-Zhuang, das proximidades da vila Ping, no município de Leie. Na China, esses tipos são popularmente conhecidos como tianquens, ou poços celestiais gigantes gerados como resultado de deslizamentos de terra em regiões kársticas. Mas esse tipo de formação não é uma exclusividade do país. Ele também é encontrado em diferentes regiões do mundo, como o México e a Papua Nova Guiné. Jorge Veni, do Instituto Nacional de Pesquisa de Covas e Karst, nos Estados Unidos, explicou ao portal History que no sul da China a topografia é propensa à formação de grandes sumidouros e cavernas com paisagens que parecem de outro mundo. A reportagem explica que a formação das paisagens kársticas se dá ao mesmo tempo em que o teto vai colapsando aos poucos até formar enormes sumidouros, como a da caverna descoberta. Algumas dessas regiões são protegidas pela Unesco como Patrimônios Mundiais da Humanidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Autoridades de saúde em alerta. Casos da varíola dos macacos se espalham pelo mundo. Arquivo de militares americanos tem mais de 500 registros de avistamentos de OVNIs. Câmara conclui votação de projeto que regulamenta ensino em casa. Países da América do Norte e da Europa detectaram dezenas de casos da varíola dos macacos desde o início de maio. A situação acende um alerta de que a doença, endêmica em algumas regiões da África, esteja se espalhando pelo mundo. O vírus da varíola dos macacos foi descoberto em 1958, quando 2 surtos ocorreram em macacos de laboratório. Militares americanos disseram nesta semana, em audiência pública no Congresso dos Estados Unidos sobre OVNIs, que um arquivo da Marinha possui mais de 500 registros de avistamentos desses objetos. Scott W. Bray, vice-diretor de inteligência naval dos Estados Unidos, afirmou que, embora existam incidentes que não podem ser explicados, as equipes de inteligência ainda não descobriram nada de origem não terrestre. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na quinta-feira a votação do projeto de lei que regulamenta o ensino em casa. Com isso, a proposta segue para análise do Senado. Segundo o relatório, fica autorizada a educação domiciliar durante a educação básica, desde que os pais sigam algumas regras. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Mais destaques internacionais. A guerra na Ucrânia. A promotoria ucraniana solicitou a pena de prisão perpétua contra um militar russo de 21 anos no primeiro julgamento de crime de guerra. O sargento, acusado pelo assassinato de um civil de 62 anos, reconheceu os fatos e disse ter obedecido a outro soldado russo. Nos Estados Unidos, o governo está fornecendo ao Congresso do país a documentação necessária para a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Em entrevista na Casa Branca, o presidente Joe Biden ressaltou na quinta-feira que os 2 países cumprem todos os critérios para entrar na aliança. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O Supremo Tribunal Federal manteve a punição a motorista que se recusar a soprar bafômetro, conforme o texto da Lei Seca. A Corte avaliou 3 ações que questionavam a constitucionalidade do texto por, em tese, ferir o exercício dos direitos de liberdade e de não autoincriminação.
Representantes dos estados interpretaram como inconstitucional o projeto de lei sobre produtos como combustível e energia, que deve ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados. Em entrevista à rede CNN, Décio Padilha, presidente do CONCEFAZ, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, afirmou que o impacto do projeto pode chegar a 100 bilhões de reais para os estados. Um grupo suspeito de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami movimentou mais de 200 milhões de reais em 2 anos, de acordo com a investigação da Polícia Federal. A apuração aponta que a quadrilha é integrada pelo empresário Rodrigo Martins de Mello, pré-candidato a deputado federal pelo PL, que passou a coordenar um movimento de garimpeiros em Roraima. Numa petição entregue ao Tribunal Penal Internacional, instituições europeias apresentaram supostos indícios de crimes contra a humanidade por parte do governo brasileiro por conta da destruição da Amazônia e das ameaças aos povos indígenas. Os documentos são acompanhados por mais de 1 milhão de assinaturas, informou o portal UOL. O empresário Elon Musk tem reunião prevista para esta sexta-feira, na hora do almoço, com o presidente Jair Bolsonaro em um hotel no interior de São Paulo. Segundo reportagens do jornal O Globo e do UOL, o encontro teria sido organizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Outros ministros e empresários foram convidados para o encontro. Destaque da saúde. Especialistas da Fundação Oswaldo Cruz demonstraram preocupação com a estagnação da vacinação contra a Covid-19 no país. Em relatório divulgado na quinta-feira, a instituição aponta que 80% da população acima de 25 anos está com o esquema vacinal completo, mas os dados sobre a dose de reforço são insatisfatórios entre os mais jovens e a imunização de crianças foi considerada lenta. Economia. A Organização das Nações Unidas revisou para baixo a projeção para o crescimento global neste ano de 4% para 3,1%. Em relatório, a instituição afirma que a guerra da Rússia na Ucrânia derrubou o processo de recuperação econômica da pandemia, além de ter provocado uma crise humanitária na Europa e elevado os preços de alimentos e commodities em todo o mundo. Noticiário musical. O compositor grego Vangelis, autor de trilhas sonoras famosas no cinema, morreu aos 79 anos. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o músico morreu em um hospital na França, onde estava sendo tratado. A imprensa grega informou que ele morreu em Paris. Não foi divulgada a causa da morte. Últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 20 de maio. Festa no mercado financeiro, pelo menos na Ásia. As bolsas asiáticas fecharam em alta hoje após a China reduzir juros em nova tentativa de reativar sua economia. E o presidente norte-americano Joe Biden desembarcou também no dia de hoje na Coreia do Sul, em sua primeira viagem à Ásia como presidente. Ele deve visitar uma fábrica da Samsung em Pyeongtaek, onde se reunirá com o novo presidente do país, Yoon Suk-yeol, que tem uma postura pró-Estados Unidos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.